Talvez você já tenha cruzado com aquelas mulheres que parecem viver de um jeito leve, que não andam sempre aí correndo, sempre atrasadas, sempre esgotadas. Aquelas mulheres que parecem ter um brilho diferente no olhar, que têm uma calma no jeito de falar, que conseguem cuidar da vida, dos filhos, do trabalho, dos sonhos, mas sem parecer que elas estão se atropelando o tempo inteiro. E às vezes eu sei que você olha e pensa, nossa, mas como que ela consegue? Porque ela sabe que eu não sei. Será que eu sou feita para viver nessa correria, sempre nesse peso? E eu quero te dizer que não. Você não nasceu para viver carregando o mundo nas costas. Você não nasceu para sobreviver no automático, para viver exausta, sem tempo para respirar. E hoje nesse vídeo eu quero te contar um pouco sobre o que eu aprendi sobre essas mulheres e como eu me tornei uma delas. Primeiro, uma coisa que você precisa entender: leveza não é sobre ter menos responsabilidade, não é sobre viver uma vida sem compromissos, sem problemas e muito menos sem rotina. Leveza não é sobre ausência de desafios, é sobre como você caminha no meio de tudo isso. Porque a leveza de verdade, ela é uma escolha, é uma postura, é uma decisão de como você quer se relacionar com a sua própria vida. E o que eu vejo nas mulheres que vivem com leveza é que elas aprenderam a não brigar com a vida. Eu não brigo com a minha vida. Eu não fico presa tentando controlar tudo. Eu não tento vencer a vida no cansaço. Eu não tento me colocar no lugar de quem precisa ser forte o tempo inteiro. Eu aprendi a soltar, a confiar e a entender que eu não preciso provar nada para ninguém, e isso muda tudo. Uma mulher que vive com leveza não é aquela que faz menos, mas é aquela que sabe o que realmente importa. É aquela que não ocupa o tempo com coisas que não acrescentam, que não se afoga no que é urgente, mas que não é importante. É aquela que aprendeu a priorizar de verdade. Ela entendeu que não vai conseguir dar conta de tudo e tudo bem. Ela escolhe o que merece a energia dela. Ela entende que dizer não é tão importante quanto dizer sim. E por isso ela carrega menos peso. Porque ela não está tentando abraçar o mundo, ela não está tentando ser perfeita. Ela sabe que ser suficiente é maravilhoso. Essas mulheres aprenderam a se tratar com mais gentileza. Elas não se cobram de um jeito cruel, elas não se crucificam o tempo inteiro. Elas não vivem em guerra com o próprio corpo, com a própria rotina, com as próprias escolhas. Elas entendem que a vida tem fases, que tem dias bons, tem dias difíceis e que a gente não precisa estar bem o tempo inteiro. E isso não é fraqueza, é maturidade. É saber se acolher, é saber se respeitar, é não se abandonar. Uma mulher que vive com leveza não se trata como uma máquina, ela se trata como uma pessoa. Outro segredo é saber pedir ajuda. Essas mulheres não carregam tudo sozinhas. Elas não se sentem menos competentes por compartilhar tarefas, por dividir responsabilidades, por se apoiar em outras pessoas. Elas sabem que ninguém prospera sozinho, que ninguém cresce sozinho, que ninguém dá conta de tudo sozinho. Elas não sentem culpa por isso. Elas entendem que a força não está em carregar tudo. A força está em saber o que soltar. E tem coisa que a gente precisa mesmo soltar. Isso é do feminino. E sabe quem resolve? O masculino. Então eu, no meu caso, sou casada, tem coisas que simplesmente meu marido precisa resolver e eu saio de cena. E existe uma coisa linda que essas mulheres fazem, que talvez você precisa começar a fazer também. Elas celebram as pequenas coisas. Isso é uma das coisas que eu mais faço na minha vida. Eu amo celebrar tudo e qualquer coisa que faça meu dia mais feliz. Eu não vivo esperando grandes conquistas para me sentir feliz e comemorar. E nós, todas essas mulheres que já vivem essa realidade, a gente já percebeu a beleza no simples, em desfrutar de um cafezinho quente, de um abraço demorado, de um pôr do sol bonito. Essas mulheres não estão correndo tanto a ponto de perder a vida enquanto vivem. Elas não estão preocupadas com o amanhã a ponto de não conseguirem estar no presente. Elas desfrutam, elas param, elas respiram, elas estão inteiras no que fazem. E isso traz uma paz enorme. Talvez você esteja aí vivendo o extremo oposto. Talvez você sinta que a sua vida está pesada, que tudo é cobrança, que tudo é correria, que você já não lembra a última vez que sentiu prazer no que estava fazendo. Talvez você tenha se colocado nesse lugar de quem precisa provar que consegue, que precisa dar conta de tudo, que precisa carregar todo mundo. E agora tá aí,
cansada, exausta, se perguntando se esse é o único jeito de viver. E eu quero te lembrar que não é. Você pode começar a viver com mais leveza, você pode começar hoje, você pode aprender a priorizar, a soltar o que te sobrecarrega, a dizer não, a se tratar com mais gentileza, a pedir ajuda, a celebrar as pequenas coisas. Você pode começar a se perguntar o que realmente importa para mim, o que realmente merece a minha energia. Porque quando a gente começa a viver assim, o peso diminui. O dia não muda, as responsabilidades não somem, mas o peso diminui, porque você para de carregar o que não é seu, você para de se atropelar, você para de se abandonar. Você sente que tem vivido com leveza ou com muito peso? O que você quer começar a mudar a partir de hoje? Vamos conversar sobre isso, vamos espalhar esse assunto e ajudar mais mulheres.